aos Colossenses, no capítulo de número 3, diz assim, à altura do versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Você pode repetir esse tema comigo no 3? 1, 2, 3 e... Cristo é tudo em todos. Uma vez mais, ficou tão bonito. Cristo é tudo em todos. Vamos orar. Senhor, essa é a nossa declaração de fé. Essa é a nossa declaração de fé nessa noite. A certeza de que tudo se resume em Cristo. É a pessoa mais excelente, é o nosso Salvador, é o Criador, é o nosso Redentor. Nós queremos, Senhor, essa noite, uma vez mais, dedicar a Ti a nossa mente, o nosso coração, e que o nosso ser seja trazido cativo, todo o nosso ser, trazido cativo à obediência de Cristo. Nós, como igreja do Senhor, queremos nesse instante, cancelar em nome de Jesus, declarar falidos em nome de Jesus, todos os intentos das trevas contra a nossa vida, todos os intentos do maligno contra a nossa família, contra a igreja do Senhor, contra o bom andamento dessas atividades, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cancelamos toda a estratégia do mal e repreendemos toda a opressão, toda a distração, toda a confusão, e que em tudo o nome do Teu Filho, ó Pai, seja glorificado nas nossas vidas. Santo Espírito, fala conosco, fica conosco, ministre aos nossos corações, de maneira que saiamos daqui mais e mais parecidos com Jesus. Que assim seja, no Teu nome, amém. Amém. Assente, querido, por gentileza. Jesus é a pessoa mais intrigante, a pessoa mais indefinível, a pessoa mais espetacular, a pessoa mais investigada, a pessoa mais questionada, a pessoa mais adorada, a pessoa mais falada, a pessoa mais relevante que já passou pela face da terra. Ele dividiu a história. O nome dele está na grande maioria dos tratados de ciência. Pesquisadores, homens dotados de saber, dedicaram as suas vidas a pesquisar sobre Jesus Cristo. Alguns tentando comprovar que realmente ele era quem ele dizia ser. Outros dedicaram as suas vidas, os melhores anos das suas vidas, dedicaram toda a sua energia para tentar provar o contrário, que Jesus era uma grande farsa, que ele não foi nada mais, nada menos do que mais um dos diversos profetas, supostos profetas, que se levantavam contra o domínio do Império Romano. Reinos se levantaram, reinos ruíram, filosofias ganharam espaço, filosofias foram tidas como ultrapassadas, e o nome dele continua transformando vidas ainda hoje. E o nome dele continua atraindo pessoas ainda hoje. Se nós pararmos para pensar
que o cristianismo é uma religião relativamente jovem. Relativamente jovem. Os ensinos de Cristo foram inaugurados há aproximadamente 2000 anos atrás. Se nós pararmos para pensar que apenas 2000 anos atrás, esses ensinos chegaram até nós por meio da vida de um homem, num lugarzinho que era apenas uma das centenas de colônias dominadas pelo Império Romano. E esse homem, ainda por cima, usou para difundir as suas ideias e o seu credo, um grupo de outros homens que também viviam nesse lugar, e um grupo de homens que, afinal de contas, não tinham estirpe, não tinham grandes quantidades de dinheiro disponível, um grupo de homens que, inclusive, foram tidos, no começo, como criminosos. E, no entanto, essa fé, que começou nessas condições, ganha hoje milhões, possui hoje milhões e milhões e milhões de seguidores no mundo inteiro. A pergunta é: em que se baseia essa fé? Por que essa fé é tão duradoura? O que tem de diferente entre esse credo, o credo cristão, e tantos outros credos que existem por aí? Credos muito mais antigos. Existem religiões, irmãos, no Oriente que têm mais de 5.000 anos. Religiões que tinham como sacerdotes grandes imperadores. E, no entanto, não tem o mesmo número de seguidores que o cristianismo. Existe alguma coisa diferente no homem que fundou essa religião. Por assim dizer, religião. Existe alguma coisa diferente. Alguma coisa que o conhecimento humano não consegue definir nesse homem. No homem que fundou essa fé. Esse homem tem que ter alguma coisa de especial. Porque os outros credos, as outras confissões de fé, fundadas muito antes, por homens que tinham muito mais dinheiro à sua disposição, e que contaram com outros homens muito mais famosos, não tem o mesmo espaço. Não perdura da mesma maneira que o cristianismo perdura hoje. Existe alguma coisa diferente nesse homem. Tem alguma coisa aí. E é isso que nós estamos tentando discutir aqui essa noite. Vamos tentar essa noite, construir junto aos irmãos, uma consciência de que a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa bendita de Jesus, tem, segundo as páginas da Bíblia Sagrada, uma importância muito maior do que nós achamos que tem. Porque nós temos uma visão diminuta do nosso Salvador. Muitos de nós vivemos um cristianismo, uma fé cristã pequena, porque temos uma visão pequena de quem é Cristo. Muitos de nós vivemos uma vida de fé minguada, porque estamos acreditando num Cristo raquítico. Muitos dos nossos liderados, dos nossos alunos, das nossas ovelhas, estão vivendo um cristianismo de final de semana, porque o Cristo que lhes está sendo pregado só é suficiente para transformar o seu final de semana. É um Cristo pequeno que não atua para além das portas da igreja. É um Cristo pequeno que não fala com ninguém que não seja dentro de uma suposta profecia. É um Cristo legalista muitas vezes. É um Cristo fraco, como, por exemplo, se tornou moda entre os nossos jovens. Os grandes, ou pelo menos uns 2 ou 3 famosos cantores pop gospel, ensinando sobre um Cristo pedinte, um Cristo que pede, por favor, me aceite,
Por favor, não me maltrate. Por favor, deixa eu entrar na sua vida. Um Cristo fraco. A saúde da nossa fé, a saúde, a vitalidade do nosso cristianismo está diretamente comprometida pela consciência que nós temos de quem é Cristo. A consciência de um Cristo fraco culmina num cristianismo fraco. Nunca seremos, ou não é possível sermos líderes, professores, pastores, à frente de uma igreja que marcha poderosa, a menos que tenhamos a consciência de que essa igreja está fundamentada não num Cristo de final de semana, não num Cristo que não passa de um filósofo, não num Cristo covarde, num Cristo legalista, mas uma igreja que está fundamentada num Cristo poderoso, num Cristo exaltado, num Cristo diante do qual principados e potestades se curvam. Eu tenho a impressão que muitos dos problemas do nosso cristianismo, aliás, me desculpe, eu preciso corrigir minha fala. Eu tenho certeza que muitos dos problemas do nosso cristianismo se sustentam na noção distorcida e apequenada que nós temos de quem é Cristo. E esse problema não é nosso apenas. Isso não começou hoje. Não é apenas em 2013 que existem pessoas com ideia distorcida de quem é Jesus. Desde os tempos da igreja, no seu nascedouro, desde o nascedouro da igreja, desde as primeiras décadas da era cristã, o povo de Deus já era ameaçado pelas ideias distorcidas de quem era Jesus. Desde os tempos apostólicos, homens de Deus têm que se levantar no poder do Espírito Santo para chamar de novo a igreja do Senhor ao centro e dizer quem é Jesus. Essa igreja que nós estamos lendo aqui era uma igreja que vivia dilemas muito parecidos com os que nós vivemos hoje. Paulo está escrevendo a uma igreja que não fora fundada por ele. Paulo não fundou a igreja em Colossos. Provavelmente foi um irmão chamado Epáfras. Nos tempos em que o apóstolo Paulo desenvolveu o seu ministério, esteve em Éfeso. Provavelmente Epáfras, naquele tempo que Paulo estava em Éfeso, fundou a igreja dos Colossenses. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele está provavelmente escrevendo de dentro de uma prisão romana. Provavelmente. E nessa mesma prisão romana, provável prisão romana, Paulo escreve aos Colossenses, Paulo escreve a Filemon e Paulo escreve aos Efésios, dentro de um mesmo bloco. Existem outras cartas que são consideradas também cartas que Paulo teria escrito de dentro de uma prisão, mas essas cartas estão intimamente ligadas, profundamente, teologicamente relacionadas. A igreja dos Colossenses, meus irmãos, era uma igreja de boas obras, era uma igreja amorosa, era uma igreja de fervor espiritual. A igreja dos Colossenses era uma igreja carinhosa. O problema dos Colossenses não era falta de serviço, o problema dos Colossenses não era amor fraternal. O problema era que os Colossenses estavam sendo ameaçados por uma ideia equivocada de quem era Jesus Cristo. Uma ideia errada de quem era Jesus Cristo. Paulo escreve esse texto que nós lemos em Colossenses 3:11, tentando dizer aos colossenses que eles precisavam viver uma vida nova. Ele vai dizer, se você ler um pouquinho antes, Paulo vai dizer em Colossenses 3, olha, pensais nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Depois no verso 5 ele diz, fazei morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno, a avareza, a idolatria. Enfim, Paulo está dizendo para esses irmãos viverem uma vida nova. E isso nós também ensinamos o tempo todo nas nossas igrejas.
a necessidade de vivermos uma vida nova, uma vida diferente da vida que vivíamos, da vida que vive aqueles que não são cristãos. E aí Paulo vai dizer, verso 8, agora despojai-vos igualmente de tudo isso. Ou seja, tirem essa roupa que está sobre vocês, a roupa da ira, da indignação, da maldade, a maledicência, a linguagem obscena, não mintam, uma vez que vocês já se despiram do velho homem e já vestiram um novo homem. Paulo está dizendo para esses irmãos, vivam em novidade de vida. Vivam em novidade de vida. E nós também ensinamos as pessoas a viverem em novidade de vida. Aliás, não é só dentro da igreja que as pessoas estão procurando novidade de vida. Por aí existem muitos gurus da autoajuda ensinando as pessoas, teoricamente, como elas vão viver em novidade de vida. Tem muitos por aí. Só que Paulo está dizendo assim, olha, vivam em novidade de vida, tá? E se revistam de um novo homem, de um novo estilo de vida. E nesse novo estilo de vida, não tem quem é grego, quem é judeu, quem é circuncisão, incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, ou mesmo livre. É Cristo que é tudo em todos. Paulo está dizendo para esses irmãos o seguinte, irmãos, vocês precisam viver uma nova vida. E essa nova vida tem um centro novo. Porque as pessoas naquele tempo, assim como hoje, as pessoas naquele tempo procuravam se definir a partir de rótulos. O meu estilo de vida é o estilo de vida de um grego. E eu tenho a rotina de um grego. O meu estilo de vida é o estilo de vida de um judeu. Eu sou circuncidado. Então eu tinha todo aquele estilo de vida, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de se comportar. Não. Socialmente falando, também existiam rótulos. Este é livre. E aquele tem o rótulo de escravo, aquele é escravo, aquele vive como escravo. E o outro, não, tinha a ver com a nacionalidade, de qual etnia você era, de que cultura, não, esse é daquela cultura, esse é cita. As pessoas procuravam rótulos para definir a sua vida, elas procuravam se definir a partir de um monte de coisa. Paulo está dizendo aqui, queridos, que não importam as outras coisas que definem a vida de um cristão. Não importa a classe social, não importa a nacionalidade, não importa o sotaque, não importa a denominação. O que importa é aquilo que é agora o novo centro, aquilo que sustenta esse novo estilo de vida, essa nova vida. E Paulo está dizendo aqui que a única coisa que permitiria que aqueles irmãos vivessem um novo estilo de vida, uma vida despojada do velho homem, não era a sua nacionalidade, a sua classe social, não era a sua etnia, não era o seu passaporte, não era a sua credencial, era a pessoa de Cristo. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos que todas as diferenças que existiam entre eles, sejam sociais, sejam econômicas, sejam étnicas, sejam, enfim, todas aquelas diferenças, diante da pessoa de Jesus Cristo, se diluíam, se transformavam em nada. Tudo aquilo diante da pessoa de Jesus se transformava em pó. Nada daquilo definiria a vida daqueles irmãos. Nada daquilo permitiria que aqueles irmãos vivessem um novo estilo de vida. Cristo era a única coisa, a única base sobre a qual aqueles irmãos poderiam edificar um novo viver. E nós estamos tentando nos definir. Nós estamos buscando meios para nos definir. Meios, rótulos. Quem é você? Eu sou o cristão intelectual. E você não, eu sou o cristão pentecostal. Quem é você? Eu sou o cristão empresário. E quem é você? Eu sou o cristão coitado. Rótulos. Eu sou um cristão que sigo fielmente aquele que é tudo em todos.
eu sou... eu sou um cristão politizado. Não, eu sou um cristão sofisticado. Né? Não. Eu sou um cristão que tenho todo o meu ser, toda a minha vida, todos os meus pensamentos, todas as minhas prioridades, convergindo para aquele que é tudo em todos, para aquele que pode sustentar o meu novo estilo de vida. Estamos como líderes, como professores, ensinando muitas vezes os nossos alunos, membros, ovelhas ou enfim, a se definirem a partir de outras coisas. A igreja dos Colossenses estava passando por esse mesmo problema. Cristo tinha deixado de ser a principal marca na vida daqueles irmãos. E Paulo vai dizer para eles que Cristo é tudo em todos. Sim, Paulo vai dizer que Cristo é tudo em todos. Só que essa fala que Paulo tem aqui no versículo 11, está sustentada, forrada, amparada por uma série de outras declarações a respeito da pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que havia sido, vou usar a expressão, invadida por falsos mestres. Falsos mestres. E esses falsos mestres introduziram na igreja dos Colossenses ensinos perigosíssimos que refletiam direto na compreensão que aqueles irmãos tinham sobre Jesus. E perceba, se a compreensão que nós temos a respeito de Jesus é comprometida, todo o nosso cristianismo é comprometido. Porque quem sustenta o nosso cristianismo é Jesus. É Jesus. Por que você acha que tem pessoas hoje, tem gente hoje que não se vê perdoada? Tem pessoas hoje pedindo perdão a Deus por pecados que já foram confessados há 10 anos atrás. Por que você acha que o diabo ainda tem usado acusação no coração e na mente de muitos? Porque essas pessoas têm uma ideia equivocada, uma ideia superficial sobre o que significa o perdão na cruz. Por que tem gente no nosso meio que tem medo do diabo? Sabia que tem? Por que você acha que tem irmãos no nosso meio, gente boa, gente que quer Deus, que morre de medo de enfrentar as trevas? Que não tem problema, isso não tem problema, irmãos. Mas que às vezes liga 10 horas da noite, meia-noite, será que hora, liga para um irmão e diz: irmão, eu preciso que você ore por mim. Por que, minha irmã, que você precisa que eu ore? Porque eu não estou conseguindo dormir. O diabo não está me deixando dormir. Ô, minha irmã! Por que você acha que ainda tem gente assim? Porque tem pessoas com conhecimento superficial de quem é Jesus. E eu quero que você, se você pegar na página 78 do seu material, vai estar listado aí, na página 78 do seu material, os principais elementos equivocados que eram ensinados dentro da igreja de Colosso. Havia um grupo de falsos mestres na igreja de Colosso, que nós vamos dizer aqui que esses falsos mestres ensinavam a heresia dos colossenses. E lá no meio dessa igreja tinha um grupo que ensinava coisas complicadíssimas. Você pode pegar na página 78 do seu material, que esse grupo, eu peguei aqui 4 principais pontos do ensino falso que tinha lá dentro da igreja dos Colossenses. O primeiro ensino falso era uma importância elevada a um grupo de seres espirituais que eles chamavam de aeons. Esses aeons eram como seres angelicais. Esses falsos mestres ensinavam a existência desses seres angelicais. E esses seres angelicais eram seres tão poderosos, chamavam tanto a atenção,
que eram alvo de adoração também. E outro problema é que esses seres angelicais, que os irmãos de Colossos estavam aprendendo a adorar, é que esses seres angelicais tinham, segundo aquele ensinamento, o poder para criar. O mundo era o resultado de quê? Da criação que esses aeons, que esses seres angelicais teriam realizado. E, principalmente, eles ensinavam também que a matéria era má. Eles diziam, os falsos mestres da igreja dos Colossenses, que a matéria, o corpo físico, a matéria, era culpada de todo o pecado. Todo o mal, toda injustiça residia na matéria. Então eles diziam assim para você, talvez se você fosse se aconselhar com um deles, eles diziam assim, não, veja bem, sabe por que você pecou? Você pecou porque a sua carne é ruim, porque a sua carne é má. E carne ali, eles não estavam falando da natureza pecaminosa, eles estavam falando da carne física mesmo. Carne física, não, o corpo é que é o problema. O corpo é que é o problema. E finalmente, outro fundamento complicado do ensino desses falsos mestres era que eles tinham um nível de conhecimento superior aos outros. Eles diziam que quem acreditasse um pouquinho diferente deles deveria ser considerada gentinha. Eles se gabavam de serem conhecedores da verdadeira verdade. E quem pensasse diferente era considerado gentinha, gente pequena. Esses eram, meus irmãos, os principais pilares da heresia que era ensinado nessa igreja, para a qual Paulo está pregando que Cristo é tudo em todos. E nós podemos estabelecer uma relação entre os falsos ensinos ensinados naquele tempo e os falsos ensinos ensinados hoje. Porque a mentira não é novidade. Mentira não é algo que acabou de sair do forno. Mentira tem tempo. Mentira tem tempo que está circulando por aí. E é interessante se nós conseguirmos estabelecer e ver como que esses falsos ensinos que estavam lá da igreja dos Colossenses passam pela porta das nossas igrejas ainda hoje, pela porta da nossa casa ainda hoje, e por isso nós precisamos estar vigilantes e atentos, e por isso o povo de Deus não pode dormir. Olha que interessante, na sua página 79, existe um quadro que está colocado aí, que estabelece uma relação entre os principais problemas da igreja dos Colossenses e os problemas que nós enfrentamos hoje. Está aí heresia de Colossos, heresia contemporânea. Veja bem, a devoção aos aeons. Cristo era apenas mais uma das emanações de Deus. Cristo, para aqueles irmãos, para aqueles falsos mestres, era só mais um desses seres angelicais. E olha o que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia, meu irmão, tem gente que está acostumada a ouvir pregação, muito mais sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Sansão, sobre todos esses grandes homens, sobre Zaqueu, sobre Pedro e tal. Irmãos, pegue uma pregação típica das igrejas neopentecostais. Assista uma série de pregações das igrejas neopentecostais. São pregações que constroem heróis. Transformam Abraão num homem maior do que a Bíblia diz que ele era. Transformam Davi num homem maior do que a Bíblia diz que ele era. E vai pegando um monte de gente. E um monte de gente vai assumindo a cena central na pregação, a cena central no culto. Aí o sujeito sai daí da igreja achando que ele precisa aprender a ser igual a Abraão. O sujeito sai da igreja achando que ele precisa aprender a ser igual a Davi.
Nenhum desses homens tem a sua história registrada na Bíblia para que queiramos ser como eles. Esses homens estão com as suas histórias registradas na Bíblia para promover, para exaltar. No final da revelação da palavra de Deus, todos esses homens são colocados apontando para Cristo, que é o único homem que está escrito na Bíblia, para que eu e você tentemos ser igual a ele. Faça um teste. Viva como Abraão viveu, cada um dos seus passos, e você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Não que não tenham coisas importantes, tem coisas importantes, sim, mas referencial final é só Jesus. E os aeons estavam sendo colocados na igreja dos Colossenses como pareados com Jesus. Por isso a importância, queridos, de nós termos um ministério cristocêntrico. Quando um irmão vem se aconselhar com você, em que você se baseia para dar conselhos a ele? Nós estamos vendo crises complicadíssimas. Complicadíssimas. Porque as pessoas estão se acostumando a serem aconselhadas por nós e ouvir da nossa boca sugestões que nós tiramos de livros de autoajuda, de material de psicanálise, e me desculpa, muitas vezes uma psicanálise barata. Gente, tem mais irmãos hoje querendo estudar psicologia para ser pastor do que teologia para ser pastor. Não que tenha problema estudar psicologia para ser pastor, gente. Não tem problema não. É um instrumento, mas não é a palavra final. Livro de liderança, do fulano, do cicrano, do beltrano, é importante para ajudar a gente. Mas a palavra final está nas páginas dos evangelhos. Não tem heresia nova não, queridos. A igreja dos Colossenses estava vendo outros seres serem colocados, pareados com Cristo. A igreja dos nossos dias também está. Eu disse aqui sobre Abraão, sobre Davi, sobre todos esses grandes homens. Você tem coisas importantes sim para aprender com eles. Mas o exemplo final a ser seguido não é deles. Por isso que a Bíblia Sagrada descreve cada um dos erros desses homens. Só tem um homem na Bíblia que revela para mim e para você quem eu deveria ser. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Todos os outros estão na Bíblia para mostrar para mim e para você exatamente quem nós somos. Quem nós somos. Todos os outros. Você é como Abraão. Dá passos incríveis de fé, mas faz lambanças enormes na vida. Você é como Davi. Momentos intensos de adoração e momentos terríveis de falta de vigilância. Você é como Pedro. Senhor! É só Cristo. Cristo é que está lá para dizer quem eu e você deveríamos ser. Os outros estão lá para dizer quem eu e você já somos. Já somos. Amém, queridos? Outro problema que nós vimos na igreja dos Colossenses, estamos enfrentando nos nossos dias, o universo criado por muitos agentes. Eles diziam que o universo, as coisas ao nosso redor, haviam sido criadas por uma série de anjos. A criação não teria apenas uma fonte, uma origem. A criação do universo, tudo que está ao nosso redor, teria sido criado por uma espécie de hoste angelical. E nós estamos tendo problema também. Estamos tendo problema também por quê? Porque nós temos dificuldade de ensinar para os nossos membros e para os nossos alunos de escola bíblica, ou onde mais estiverem, ensinar esses irmãos a ver a glória do Criador revelada na criação. Nós entregamos a praia para o diabo.
Nós entregamos os céus, a natureza, para a nova era, e dissemos assim para eles: não, vocês ensinem as pessoas o que é a natureza. Ensinem as pessoas a curtirem a praia. A gente vai ficar aqui achando que isso tudo não tem nada a ver. Nós entregamos a criação para que os grupos que representam a mentira transformassem a criação em deuses. Se tem um povo que tem condição de desfrutar da criação, é o povo que segue e conhece o Criador, gente. Para com esse negócio de entregar a cachoeira para o diabo. Não tem nada. Se tem alguém que pode desfrutar das alegrias, da beleza, da majestade que está na criação, é quem conhece o Criador. É quem desfruta a presença do Criador. E nós sabemos que o Criador é o nosso Deus. Agora, se tiver um ensino distorcido, o povo vai continuar dizendo que a praia é do diabo. O povo vai continuar dizendo que o corpo não existe para a glória de Deus, não. O corpo tem que ser para ser reprimido. O corpo não é para existir para glorificar a Deus em santidade. Não, porque o corpo é mau. O corpo é mau, então a gente tem que reprimi-lo. Reprimi-lo. E aí tem um monte de gente com problemas seríssimos, de baixa autoestima, problemas na sexualidade, problemas terríveis na sua personalidade. Por quê? Porque aprenderam a se olhar no espelho e não ver no espelho algo que existe para a glória de Deus. Aprenderam a ver no espelho algo que é pecaminoso, que é ruim, que é feio e que tem que ser reprimido. E era isso que os falsos mestres ensinavam na igreja dos Colossenses. Vou reprimir. O corpo não é para ser reprimido. O corpo não é mau. O pecado não mora no corpo. O pecado mora no interior, no coração. O corpo tem que existir para glorificar a Deus em santidade. Agora, com ensinamento equivocado, ninguém chega a esse ponto. Finalmente, a relação que existe entre um dos ensinos da igreja dos Colossenses e os nossos dias é a superioridade que os colossenses achavam que o ensino deles tinha e o desprezo aos outros. É o desprezo. Quem não é igual a gente, quem não pensa igual a gente é menor do que a gente. Irmãos, infelizmente, por muitos anos, o conhecimento acadêmico foi combatido, reprimido dentro das igrejas. Infelizmente, até bem pouco tempo atrás, estudar era... As pessoas entravam para a universidade, ainda tinha gente que dizia assim: olha, cuidado, hein? Lá sua fé vai esfriar. Ó, estudo desvia, teologia desvia, o cara esfria na fé. Até bem pouco tempo atrás. Só que o que nós estamos vendo hoje? Graças a Deus, isso está mudando. Louvado seja Deus, porque os nossos jovens, os nossos membros, estão ocupando as universidades. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado, e a grande maioria dos nossos jovens, sonha com a universidade. E muitos já estão lá dentro, louvado seja Deus. E eles estão indo, estão aprendendo coisas novas, só que nós temos que tomar cuidado, porque tem um drama, uma doutrina, um negócio terrível acontecendo, que é que muitos deles são contaminados também pela heresia dos colossenses. Porque aprendem um ensino soberbo, orgulhoso. Infelizmente, o nosso meio está cheio de pseudo-intelectual, gente crítica. Algum tempo atrás eu escutei de um irmão, esse irmão dizendo assim: ó, pastor, estou me transferindo para aquela igreja. Amém, eu te apoio. Se você quer ir, amém. Eu preciso só que você me dê alguns dias para eu te dar a carta. Tá bem. Deixa eu só perguntar para você: por quê?
né? Eu te abençoo. Mas por quê? Você quer falar comigo sobre isso? Porque eu sou crítico. Eu tenho senso crítico, pastor. Eu tenho senso crítico e o sistema, e começou a falar. O sistema, se colocando numa posição assim. Eu virei e falei assim, tá bom. E você quer dizer então que eu fico aqui na igreja porque eu não tenho senso crítico? Se você está saindo por causa do seu senso crítico, quem está ficando é que não tem senso crítico. É isso? Você está chamando de ignorante? Você acha que eu que entreguei minha vida ao ministério porque eu acredito numa mentira? Porque eu estou participando de um grande circo? Foram meios que eu encontrei de combater, não combater, irmãos, mas de servir aquele irmão, mostrando que ele precisava tomar um pouco de cuidado, porque o que ele estava chamando de senso crítico era o pensamento construído e reproduzido por um monte de blogueiro, de qualquer um hoje que põe um monte de vídeo na internet e sai falando um monte de asneira, sem um mínimo de consciência histórica, sem um mínimo de consciência teológica, sem um mínimo sequer de consciência organizacional das coisas. Põe lá um videozinho mequetrefe na internet, manda umas mensagenzinhas via Facebook e aquilo prolifera igual não sei o quê. E quando você vai espremer a coisa mesmo, como diz lá, você vai espremer a coisa mesmo, não sai caldo. Por quê? Porque não tem consistência. É um conhecimento baseado apenas na arrogância, na prepotência. Então, queridos, essas 4 doutrinas, esses 4 ensinamentos equivocados, que estavam lá na igreja dos Colossenses, passam pelas nossas portas todo dia. E isso tinha problemas seríssimos. Isso estava desembocando, como eu disse, o ensinamento errado influenciava a compreensão que as pessoas tinham sobre Cristo. Ensinamento errado, conhecimento errado de Cristo. É assim o ciclo. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você diz e com o que você está ouvindo. Porque conhecimento equivocado gera opinião equivocada sobre Jesus. Por exemplo, lá nos Colossenses, Cristo não tinha exclusividade na adoração. Por quê? Porque os aeons também deveriam ser adorados. Lá na igreja dos Colossenses, eles não acreditavam que Cristo veio em carne, que Cristo teve carne e osso. Eles acreditavam que Cristo era uma espécie de, uma linguagem que hoje a gente pode usar, que Cristo era uma espécie de holograma, que Cristo era uma espécie de projeção. Ele era uma luz, ele só parecia de carne e osso, mas ele não era de carne e osso. Por quê? Porque eles diziam que a carne era má. Por isso, irmãos, que o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu de uma virgem chamada Maria. Irmãos, isso não é da Igreja Católica, não. Isso é muito anterior à Igreja Católica. Isso não é reza, isso é o credo da nossa fé. Por isso que lá no credo apostólico está dizendo, nasceu, o Cristo em quem eu creio, nasceu de uma virgem. Porque os falsos mestres daquela época diziam, não, Jesus não teve carne e osso. Por isso, irmãos, que lá atrás, já no século II da era cristã, anos 130, 160, se comemorava com ardor espiritual o Natal. Eles comemoravam o Natal. Sabe por que eles comemoravam o Natal? Porque comemorar o Natal era um dos meios que aquela igreja perseguida tinha de dizer assim, nós cremos num Salvador que nasceu de verdade, ele não apareceu do nada, ele não caiu do céu, ele nasceu, e nós estamos aqui celebrando o nascimento. Lá atrás, no século II da era cristã, se comemorava o Natal no intuito de quê? De proclamar o nascimento do Salvador. Mas também já no século II da era cristã, o pai Orígenes. Pai Orígenes não tem aquele a ver com aqueles pais que você já ouviu falar por aí. É um pai da fé. Orígenes, um pensador importantíssimo.
dos primeiros anos da igreja cristã, disse assim: tá bom, nós vamos e precisamos comemorar o nascimento do nosso Salvador, mas como se ele fosse um carpinteiro ou como se ele fosse um faraó. Ele já estava denunciando a ostentação, o consumismo, que estava contaminando também o Natal já naquele tempo. Falou: vamos comemorar o nascimento do Salvador, mas como se ele tivesse vindo como um faraó. Os faraós faziam festas que duravam semanas, com muita comida, muito desperdício. Ele perguntou: ou nós vamos comemorar o nascimento do nosso Salvador como se ele fosse um carpinteiro, com simplicidade. Fica a pergunta então, que Orígenes fez. Isso exigia do apóstolo Paulo uma posição. Isso exigia do apóstolo Paulo uma resposta. Isso exigia de Paulo cuidado pastoral. Isso exigia de Paulo uma resposta bem elaborada. E Paulo vai escrever aos Colossenses respondendo: quem era esse Cristo? Quem era esse Cristo? Eu te convido a voltar comigo. Volte um pouco e abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. A afirmativa de que Cristo é tudo em todos só faz sentido se vier sustentada por outras afirmativas sobre Jesus. Só faz sentido se vier acompanhada de um ensino sólido sobre a pessoa de Jesus. Em Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai escrever quase que poeticamente sobre a majestade e a supremacia de Cristo conforme as Escrituras, não conforme os falsos ensinos dos colossenses. E aqui nós temos Paulo afirmando a supremacia de Cristo na revelação, a supremacia de Cristo na criação e a supremacia de Cristo na redenção. Criação, revelação e redenção. Quando Paulo começa a falar de Jesus, ele diz assim nos versículos 15 e 19: o qual, Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Cristo é tudo na revelação de quem Deus é. Paulo estava dizendo. Os colossenses estavam procurando uma experiência com Deus por meio dos seres angelicais. Os colossenses estavam procurando conhecer a glória e o poder de Deus por meio dos aeons, do poder dos aeons. Paulo vai dizer assim para eles: parem de buscar Deus naquilo que não pode revelar Deus. Busque Deus naquele que é a imagem do Deus que ninguém pode ver. Busque Deus naquele que é simplesmente o receptáculo de toda a plenitude de Deus. Nós conhecemos Deus olhando nos olhos de Jesus. Entre Deus e o homem existe um fosso intransponível. Nós somos seres limitados pelo espaço e pelo tempo. Deus não é limitado nem a espaço e nem a tempo. Nós só podemos estar aqui agora. Nós não podemos estar aqui agora e ali agora. Nós somos limitados a espaço-tempo. A nossa consciência é pequena e é limitada.
como que nós, limitados a espaço-tempo, vamos conhecer, vamos nos relacionar, vamos conversar, falar e ouvir um Deus que está para além do espaço e do tempo? Como nós que somos totalmente pecadores, vamos falar e ouvir e conversar e conhecer um Deus que é totalmente santo? Como nós que somos absolutamente limitados, vamos nos relacionar e conhecer alguém que é maior que a nossa mente, alguém que não cabe nos nossos conceitos? Perceba, olha só uma coisa, como que eu vou aprender sobre alguém que não cabe nas minhas palavras? Como que eu vou definir alguém que não pode caber dentro da minha mente? Esse Deus decidiu revelar todo o seu ser dentro do espaço e do tempo. Jesus, andando no meio do povo de Deus, é Deus pulando, superando essa diferença entre o que é eterno e o que é temporal. Como que eu vou conseguir definir alguém que não cabe nas minhas palavras? É simples. Ouvindo as palavras dele. Por isso que Jesus diz que tudo aquilo que ele falava vinha do Pai. Que ele não falava do que era dele mesmo. Ele falava daquilo que era do Pai. A ponte que liga o homem limitado e pecador ao Deus ilimitado e santo foi construída do lado de lá para cá. E essa ponte é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Você tem discípulos? Se você tem discípulos, encha a mente e o coração dos seus discípulos de Jesus. Porque até que os seus discípulos olhem nos olhos de Jesus e se apaixonem por Jesus e façam um compromisso por Jesus, até que isso aconteça, eles não terão se apaixonado, nem conhecido e nem feito um compromisso com Deus. Porque Ele é a plena revelação de quem Deus é. Quantos estão buscando sustentação na sua vida com Deus em tantas outras coisas? Ele é a imagem do Deus invisível. O ser de Deus que os meus olhos, a minha mente não pode definir, foi descrita para mim na pessoa de Jesus. Por isso, quando você quiser saber a opinião de Deus sobre uma coisa, leia os evangelhos e veja ali, tente descobrir ali, como Jesus reagiria àquela coisa. Jesus falando é Deus falando. Jesus reagindo é Deus reagindo. Como é que Deus reagiria se ele tivesse agora diante de uma adúltera? Veja como Cristo se comportou diante de uma adúltera. Como que Deus se comportaria diante da igreja? Veja como Cristo se comportou diante dos discípulos. Como que Deus se comportaria se ele estivesse aqui no meu lugar, tendo esse irmão, essa irmã me provocando? É simples. Veja como Cristo se comportou quando ele foi provocado. Se Deus estivesse sendo perseguido pelo meu vizinho, como ele reagiria? É simples. Olhe para Cristo quando ele foi perseguido. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a resposta final sobre todas as perguntas a respeito de Deus. Se alguém pode conhecer Deus, conhece Deus através de Jesus. Portanto, se em última instância, o seu ministério, a sua pregação,
as suas aulas, as suas músicas não promoverem a glória de Jesus, elas não ensinarão nada para ninguém a respeito de Deus. Está me entendendo? Ele é a imagem do Deus invisível, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. O versículo 15 ainda diz: este é a imagem do Deus invisível e é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, a palavra primogênito significa aquele que veio, o primeiro filho, aquele que veio primeiro. Só que aqui primogênito não tem que ser entendido no sentido de aquele que veio primeiro, porque Cristo não veio primeiro. Cristo já estava desde sempre. Primeiro é uma coisa que a gente tem se comparado com o segundo, se comparado em relação ao terceiro, a um quarto, a um quinto. Cristo não pode ser primogênito, não tem a ver com Cristo ter vindo primeiro, porque Cristo não veio primeiro, porque Cristo é. Ele é. Desde sempre, nunca teve um tempo, nunca houve um momento em que não houvesse Jesus. Então ele não é o primeiro. Nesse sentido, a palavra primogênito não pode ser interpretada. Ele é o primeiro no sentido de ser ele é o primogênito no sentido de quê? Da primogenitura. No sentido de ser o mais importante. No sentido de ser o principal herdeiro. No sentido de ser aquele sobre o qual pesa a responsabilidade de garantir os interesses do clã, da família. E diz que ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Perceba, além de ser o mais importante de toda a criação, todas as coisas que foram criadas nele. É como se Cristo fosse o ambiente que tornou possível todas as coisas existirem. Não é que Cristo entrou depois de todas as coisas. Não é que Cristo chegou para reinar depois que tudo fosse pronto. Todas as coisas foram criadas, tendo como privilégio, primazia, Ele. E quem tornou todas as coisas possíveis de serem criadas foi Ele, foi Cristo. Que coisas são essas? Que coisas são essas? Versículo 17, não é, pastor? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Que coisas, pastor? Que coisas? Os céus e a terra. Perceba que aqui Paulo usa a mesma linguagem de Gênesis. Céus e terra aparecem diversas vezes na página da Bíblia Sagrada, nas páginas da Bíblia Sagrada. E o refrão céus e terra querem dizer tudo, absolutamente tudo. Tudo aquilo que os olhos veem, pastor? Não, tudo, inclusive aquilo que os olhos não veem. Inclusive aquilo que os olhos não veem. E ele diz, tudo nos céus e na terra. Ou seja, tudo aquilo que está ligado ao mundo natural, tudo aquilo que a gente pode chamar, irmãos, de natureza, depende de Cristo. E nos céus, pastor, tudo aquilo que nós podemos chamar de espiritual, depende de Cristo também. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. O que Paulo está querendo dizer aqui com tronos e soberanias, principados e potestades? É uma linha de interpretação interessante, porque ele vai dizer que sejam tronos, sejam soberanias, ou seja, realidades humanas de poder, realidades políticas de poder. Quem está mantendo agora, quem está sustentando agora a autoridade dos reis da terra, daqueles que se assentam sobre os tronos, é Cristo.
Esses homens só estão governando porque Cristo assim o quer. Tanto é que Apocalipse chama ele de o soberano dos reis da terra. Todas as autoridades na realidade humana só são mantidas porque Cristo quer. Sejam tronos, sejam soberanias, aí ele entra agora numa outra esfera de autoridade que Cristo está mantendo. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Aí ele agora entra numa esfera diferente de autoridade. Ele está falando da realidade espiritual, das hostes espirituais, dos seres angelicais. É Cristo quem está mantendo os anjos na sua glória, no seu poder. É Cristo quem está sustentando. Os anjos dependem de Cristo. Por isso não devem ser adorados, não devem ser tidos em primazias. Por isso que nós não devemos orar para os anjos, porque quem dá ordem para os anjos é Cristo. Os anjos não obedecem a você, nem a mim, nem a qualquer outro homem ungido. Os anjos obedecem ao Senhor deles. É Deus quem está mantendo isso, é Cristo. É Cristo quem sustenta o poder deles. Pasme você. Os demônios também são seres angelicais. E aqui Paulo não disse que são as autoridades do bem. Paulo não diz que quem depende de Jesus em última instância são apenas os anjos bonzinhos, principados e potestades. Todos os demônios, todos os seres da maldade, por mais que militem contra Cristo e contra a igreja de Cristo, dependem em última instância de Cristo. Tem gente que acha que o diabo é inimigo de Deus. Tem gente que acha que os demônios são inimigos que estão brigando contra Cristo, etc, etc. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é um escravo sujo que Deus está usando para promover a sua glória. Quem é ele para ser inimigo de Deus? Quem são os demônios para serem inimigos de Cristo? Por isso que no nome de Jesus eles têm que se submeter. Por quê? Porque eles dependem de Cristo, inclusive na sua existência. E eles estão sendo apenas mantidos, usados para promover no final dos tempos a glória e a vitória final de Jesus. Eu não estou dizendo aqui que eles são amiguinhos de Jesus. Eu só estou dizendo que eles não são pários. Eles são escravos sujos que Jesus está dominando sobre eles, para que no final dos tempos a glória de Jesus seja promovida. Não disse que você tem que relaxar na sua luta espiritual. Não disse. Eu só estou dizendo para você por que diante do nome de Jesus, Satanás e os seus anjos tremem. Porque eles dependem do poder. E não podem fazer nada fora do poder de Jesus. Principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele. João 1,3 diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Mesmo a galáxia mais distante, mesmo o ser mais insignificante, tudo foi criado por meio dele e foi criado para ele. Se todas as coisas, preste atenção, se todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, ou seja, se Jesus é a fonte que mantém todas as coisas, isso quer dizer que todas as coisas só fazem sentido se voltarem para Ele.
Se Cristo criou a natureza, isso quer dizer que o quê? Que a natureza só faz sentido quando está voltada para Ele. Por isso nós dizemos que Ele é o alfa, aliás, desculpa, a linguagem joanina diz que Ele é o alfa, Ele é o começo e Ele é o ômega. Todas as coisas começaram nele e todas as coisas estão se voltando para Ele. Todas as coisas. Irmãos, me permita fazer uma observação. Isso aqui está diretamente relacionado com a nossa missão enquanto igreja. O que nós estamos fazendo nessa cidade? No poder do Espírito Santo, nós estamos militando para que essa cidade, que é sustentada por Deus, que é criada por Cristo, se volte para Cristo. Quando nós chegamos numa nação distante, o que nós estamos fazendo ali naquela nação? Nós estamos pregando para aquela nação, tanto o seu alfa, ou seja, tanto a sua origem, quanto o seu ômega, ou seja, o seu destino, Cristo. Cristo. Você não está apenas dizendo para as pessoas o que elas precisam fazer para não ir para o inferno. Você está dizendo para as pessoas aquilo que é a sua origem e também o seu destino final. Cristo, Cristo e Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Eu preciso mostrar para você um termo grego, que está registrado na página 85, você pode procurar depois. O termo grego aqui é o sunistemi. Sunistemi é a palavra grega que está sustentando essa ideia de subsiste. Não é simplesmente a ideia aqui que Cristo está mantendo todas as coisas. A ideia aqui é que Cristo está sustentando de maneira organizada todas as coisas. Eu quero mostrar alguns exemplos para você. Existe uma ordem, uma lógica de funcionamento, meus irmãos, no universo. O universo é regido por leis. A natureza funciona com base em leis. Leis são princípios organizados com um propósito, que tem um fim. Por exemplo, nós ouvimos um teclado tocar, porque alguém organizou, alguém conheceu, alguém organizou, alguém colocou em prática princípios de funcionamento das leis naturais. Alguém usou essas leis e colocou em princípio, colocou em funcionamento naquele teclado. Então alguém conseguiu entender como transformar um impulso elétrico. Esse teclado tem um software que traduz esse impulso elétrico e transforma isso em som. Som transforma em notas musicais. Nota musical é o som organizado de tal maneira que gere um tipo de vibração. Isso é matemática e física. Isso são leis. Isso só é possível por quê? Porque existem leis regendo essas coisas. Se eu soltar esse telefone, ele vai cair porque agora existe uma lei trabalhando para isso. Quando a Bíblia fala que nele, em Cristo, tudo subsiste, e usa essa ideia do sunistemi, a Bíblia está dizendo que é Cristo e o seu poder que estão agora sustentando todas as leis que funcionam e que regem o universo.
Você sabia que se a Terra diminuir em 1% apenas a velocidade com que ela realiza o seu movimento de rotação, ou seja, o movimento em torno do seu próprio eixo, se a Terra diminuir em 1% apenas essa velocidade, tudo, absolutamente tudo que existe sobre a Terra é destruído? Nós seríamos arremessados contra uma dessas paredes, de maneira tal que tudo, nós e tudo, seríamos arremessados contra essas paredes, se a Terra diminuísse apenas um pouquinho a sua velocidade de rotação? Esse é o sunisteme, a organização que Cristo está mantendo. Você sabia que o sol não faz apenas bem para você e para mim? E que junto com os raios infravermelhos, que são aqueles que fazem bem para a gente, existem também raios de um comprimento de onda chamado ultravioleta? Você sabia que se não houvesse a famosíssima camada de ozônio, todos nós chegaríamos até os 4 anos de idade cegos? E provavelmente, aos 5, nós já morreríamos por causa do câncer de pele? Você sabia que essa camadinha chamada ozônio é uma moléculazinha é um elemento com 3 moléculas de oxigênio, por isso que o símbolo é O3. São 3 moléculazinhas de oxigênio. Se nós juntássemos, olhando para a Terra, para a atmosfera, o lugar em que existe a maior concentração de ozônio é exatamente entre os trópicos. Porque o ozônio se forma onde tem muita luz, potencializa a formação de ozônio. É um processo químico. Uau! Onde a camada de ozônio, a famosa camada de ozônio, é mais larga, é mais espessa, onde tem mais ozônio, é aqui nos trópicos. Que bom, a gente está um pouquinho abaixo do trópico, mas a gente também é abençoado. Você sabia que se você juntar todo o ozônio disperso, todas as moléculas de ozônio que estão acima desses lugares onde tem mais, se você juntar todas, você chega a uma unidade de medida chamada unidade Dobson. Tem 500 unidades Dobson de ozônio em cima do lugar onde tem mais ozônio. Sabe quanto equivale uma unidade 100 unidades Dobson? 100 unidades Dobson equivalem a 1 centímetro de ozônio. O lugar onde tem a maior concentração de ozônio, se nós fôssemos unir todas essas moléculas, onde tem mais, teria 5 centímetros de ozônio. Essa peliculazinha de ar, que se juntada toda ela apertadinha daria 5 centímetros, que está mantendo, tornando possível a vida na terra. Paulo diz que é Cristo quem está mantendo isso. É Cristo. Tudo isso está funcionando porque Cristo está mantendo. Nele tudo subsiste. Fora outras coisas mais. Você sabia que nós temos um sol centenas de vezes, milhares de vezes maior que o planeta Terra, e que o nosso sol é apenas uma estrelinha de quinta grandeza?
A primeira estrela de primeira grandeza, a que está mais próximo da gente, essa estrela de primeira grandeza deve ser só uns 10 milhões de vezes maior que o nosso Sol, que é milhares de vezes maior do que a Terra. Essa estrela de primeira grandeza está longe do nosso Sol, mais ou menos 30 milhões de anos-luz. Faça uma viagem a 300 mil quilômetros por segundo. Viaje milhões de anos a 300 mil quilômetros por segundo. Aí você chega na primeira estrela de primeira grandeza. Existem centenas de milhões de estrelas de primeira grandeza. Isso tudo está funcionando dentro de uma ordem. É isso que Gênesis está dizendo quando diz: no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto. Ele fez isso, depois ele fez aquilo outro, e houve dia e tarde outro dia. Gente, ali não interessa se são dias de 24 horas. Interessa que Deus criou com ordem. E essa ordem, seja no macrocosmos do universo, seja no microcosmos de uma célula, de uma molécula de DNA, isso está sendo mantido por Cristo. Nele tudo subsiste. Eu acho que se as pessoas começarem a ouvir falar desse Cristo, se as pessoas se encontrarem com esse Cristo glorioso, não com um Cristo de final de semana, não com um Cristo que veio simplesmente levar as pessoas para o céu, não com um Cristo pedinte. Se as pessoas se encontrarem com esse Cristo, elas não terão dificuldade em ver todo o poder dele transformando as suas vidas. Se as pessoas virem que Cristo é capaz de manter a ordem no universo, elas reconhecerão que Cristo também é capaz de manter a ordem em suas vidas. E não terão medo do futuro, porque saberão que aquele que está governando o seu presente é o mesmo que esteve governando o seu passado e que se responsabiliza pelo seu futuro, não apenas pelo seu futuro, mas o futuro de toda a existência, de todo o cosmos. Eu quero que você se coloque de pé. Queridos, eu vejo que essa noite Deus está nos chamando. Deus está nos chamando a reconciliarmos o nosso ministério, a reconciliarmos a nossa vida, a reconciliarmos a nossa pregação, a reconciliarmos a nossa liderança com a pessoa de Cristo. Com a pessoa de Cristo. Esse final de semana, nós teremos a oportunidade, já estamos tendo a oportunidade de mergulhar mais profundamente, de investigarmos mais profundamente o que as Escrituras falam a respeito do nosso Salvador. Abra seu coração. Abra seu coração. Você não está servindo, você não está seguindo
simplesmente a alguém que quer fazer alguma coisa com você no final de semana. Você está seguindo aquele que é Senhor, que é o Redentor, que é o mantenedor, que é o governador de todas as coisas, nos céus e na terra. Aquele em quem tudo ao nosso redor é possível. É possível. Nosso tempo já está concluído, mas eu quero te convidar a refletir sobre o que a gente ouviu nessa rápida exposição de alguns versículos. Eu quero te convidar a meditar nisso. E, queridos, meditar, ou seja, considerar profundamente, não é algo que a gente faz só com a mente, é algo que a gente faz com as emoções, com o coração também. Por isso que ninguém ouve a palavra de Deus só com a mente, a gente ouve com o nosso coração. Por isso que no ensino da palavra tem que ter espaço para adoração, porque ensino que não leva à adoração não é ensino da palavra, porque quem é ensinado na palavra requer adoração. Requer, não como um déspota, dizendo assim para as pessoas: se ajoelhem diante de mim. Não. Requer no sentido de que é impossível conhecer mais sobre Ele sem uma posição de reverência e de adoração, de entrega e de exaltação. Eu quero te convidar que nós terminemos essa noite de ministração adorando Jesus. Jesus, nele tudo subsiste. Principados e potestades subsistem nele. Ele tem a primogenitura sobre todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida está dependendo dele, tanto daqueles que o servem, quanto daqueles que o odeiam. Ele está mantendo vivo e sustentando a todos. E nós, como igreja, nós, como liderança, nos nossos ministérios, somos enviados para pregar e promover a glória dele. A glória dele. A glória dele. Vamos adorá-lo com uma canção. Vamos concluir essa noite com uma canção. Erga suas mãos, feche os seus olhos, reflita. 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 Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, sejam as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Adore o Senhor Jesus. Fale com Jesus. Quão grande é o meu Deus. Nós reconhecemos a tua majestade. Reconhecemos a tua santidade. Obrigado porque o Senhor está mantendo todas as coisas. Tu és quem nos dá o fôlego de vida.
Tu és quem nos dá fôlego de vida. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. o tempo está em tuas mãos, Senhor. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Nós cantaremos o teu nome. Nós falaremos o teu nome, Jesus. Nós promoveremos a tua glória, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande, Santo, 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 adorado, e exaltado, todos hão de de Rei dos ver. Reis, Senhor dos Quão Senhores, grande princípio e é o fim, meu Deus, Alfa e Ômega. Tu és príncipe sobre os reis da terra, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que nos cura, aquele que nos salva, aquele que nos batiza com o Espírito Santo, todos hão aquele que de voltará. Tu és santo, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Diga palavras de louvor ao Senhor. Esse é o cântico da tua noiva, Jesus. Essa é a oração da noiva, Jesus. Dos teus filhos que te amam, daqueles que reconhecem a tua soberania, daqueles que querem sair, Senhor, por essas ruas, falando do teu nome, promovendo a tua glória. Aqueles que são fiéis ao Senhor, ouça o cântico da tua igreja, Senhor. Ouça o louvor dos teus filhos, Jesus. Seja exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, Rei dos Reis. Que cale-se diante dele toda a terra, e somente o som de louvor, somente o som de louvor seja ouvido. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.